Eu quero mostrar para você um dos textos mais mal interpretados na Bíblia e um dos que ficaram mais famosos e viraram até meme. Esse texto virou meme, os humilhados serão exaltados, e é um texto extremamente mal entendido e eu quero explicar para você nunca mais enxergar esse texto do mesmo jeito, tá? Antes eu vou colocar um vídeo aqui, mas eu vou embaçar o vídeo do irmão aqui, porque ele não entendeu bem o texto, mas eu quero usar o vídeo dele como exemplo de como as pessoas usam mal esse texto e o que ele virou, e o que de fato ele é, tá? Então vou colocar o vídeo aqui, vou colocar embaçado para você não saber quem é, porque o foco não é o irmão, mas é o que ele está falando. Então, vamos lá. Todo escolhido por Deus ouvirá dos inimigos. Coitadinho, não vai chegar daqui a esquina. Será que vai vencer? Não vai não. Eu não creio. Isso é um coitado, não tem competência. Ao longo do tempo, você vai mostrar para essas pessoas, porque Deus é contigo, que aquele coitadinho chegará em lugares que eles jamais chegarão, porque Deus é fiel. Você foi humilhado, mas os humilhados serão exaltados. E a glória de Deus... Tá bom, até aqui. Você foi humilhado e os humilhados serão exaltados. Esse é o texto e vocês já ouviram demais esse versículo sendo usado, né? Tem até meme. Tá, onde se encontra esse versículo e qual o contexto? São algumas citações, não é uma só, o que dá a entender que essa ideia, esse texto era um texto comum, tradicional, inclusive em ditado popular, né? Mateus 23, depois você confere, tá? Nós vamos ler um dos três, Mateus 23, Lucas 14 e Lucas 18. A gente vai ler o de Lucas 18, mas a gente poderia ler em qualquer um dos outros textos, né? Mateus 23, Lucas 14 e Lucas 18. Todos eles citam esse versículo, né? Essa frase de Jesus. E por que eu estou colocando entre aspas aqui? Porque não é isso que diz o texto, e a gente vai entender. Vou contextualizar para você, e em 2 minutos a gente acaba o vídeo e já você entendeu o que acontece. No texto de Mateus, de Lucas 18, versículo 9, o contexto é o seguinte: contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. A parábola é a seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E ele apontava para o publicano lá, dizendo, dando graças a Deus, porque ele não era como o publicano, que era um cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas lamentava profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, quer dizer, a postura do fariseu e do publicano eram completamente diferentes, né? A postura do publicano, do pecador, era de reconhecimento do seu pecado e de humilhação diante de Deus. Ele não tinha coragem nem de olhar para cima, porque ele não se achava digno. E ele ficava de pé no canto, diferente do fariseu que orava para todo mundo ouvir, e ele apontava para o publicano e falava: graças a Deus, porque eu não sou pecador igual a ele, né? Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. O sentido de exaltação na Bíblia tem a ver com ser reconhecido no céu, tem a ver com ser exaltado no sentido de ser levado aos céus, de salvação, muito próximo da salvação. Tem contextos que não, mas tem contextos que você entende que a exaltação é o fim do processo da caminhada com Cristo a ponto de ser salvo, né? Então a exaltação é ir à salvação, né? Nos outros contextos, também de Mateus 23 e de Lucas 14, e o de Lucas 14 está aqui pertinho, a gente pode voltar aqui para dar uma olhada, Lucas 14, versículo 7, ele vai contextualizar: ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhe uma parábola. Ele conta outra parábola,
que é a parábola dos primeiros lugares. E nessa parábola, ele fala, por exemplo, no versículo 10, mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, ocupa um lugar mais elevado, então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em momento nenhum, nas falas de Jesus, está falando de alguém te humilhar, de você ser humilhado por outra pessoa, de você passar por circunstâncias na sua vida em que você seja humilhado publicamente. Não trata disso, o texto não trata disso. O texto trata de aquele que se humilha na presença de Deus, vai ser reconhecido como o Filho de Deus, vai ser colocado num lugar de honra, que qualquer lugar de honra. É a salvação, é a plena presença de Deus, né? Então, aquele que se humilha, que reconhece o seu pecado, aquele que entende que é falho e que necessita de Deus, necessita da graça e da misericórdia de Deus, esse sim vai ser exaltado e colocado na presença de Deus à mesa junto com os filhos. Então, o contexto os humilhados serão exaltados, e de fato existe essa tradução, mas no sentido de os humilhados daqueles que se humilham mesmo. Então, os que se humilham serão exaltados. É muito diferente de os humilhados por outras pessoas serão exaltados. É simples assim o contexto, mas fica muito mais profundo quando a gente entende do jeito certo e quando não é só uma questão corriqueira de o meu próprio orgulho. É exatamente o contrário, né? Quando você fala que os humilhados serão exaltados no sentido de Deus vai colocar você numa posição de destaque na frente de todas as pessoas dessa terra, é exatamente o que Jesus fala combate. Por quê? Porque Jesus combate exatamente essa posição de ostentação e de autoimagem, essa posição de orgulho exacerbado, né? Ele fala que, pelo contrário, aquele que se humilha será exaltado. Então, essa é a postura que a gente tem que ter diante desse texto. Então, até entenda a brincadeira, eu acho engraçado os memes quando eles aparecem, mas não é o que as escrituras dizem e a gente não deve entender esse texto dessa forma. É isso, fica com Deus.